A Anvisa abriu consulta pública para duas propostas de regulamentação da cannabis, uma relacionada ao cultivo controlado da planta e outra para o uso medicinal com o princípio ativo. O assunto polêmico, mas muitos pacientes só conquistaram a qualidade de vida graças aos remédios derivados da planta. A lista enorme de remédios já não faz parte da rotina de Maria das Graças. Os 14 comprimidos foram substituídos por apenas 3 gotas. Eu acordava com dor, dormia com dor, acordava de noite com dor e a minha história era essa, era uma história de dor. E depois que eu comecei a tomar o canabidiol, a minha vida mudou. E o que as pessoas veem, que me conheceram, né, no tempo das dores, todos notam a diferença. Eu não estaria nessa posição aqui que eu estou com você se eu não estivesse tomando canabidiol. O canabidiol é uma substância extraída da planta cannabis sativa, popularmente chamada de maconha. Para se ter hoje o canabidiol com a autorização da Anvisa, é uma grande burocracia, que eu não sei, né, a quem serve essa burocracia. Porque você vê uma pessoa sofrer de uma coisa que ela pode estar curada. Falta um entendimento, um esclarecimento, uma ajuda do governo. Mudanças na legislação poderiam facilitar a vida de Maria das Graças e outros tantos pacientes. A Anvisa colocou em consulta pública 2 propostas para regular o cultivo da planta e o registro de medicamentos feitos a partir dela. Toda a população pode opinar acessando o site. Para as associações de pacientes, os avanços propostos no documento são pequenos. As exigências técnicas para a produção de cannabis no Brasil, num país onde tem uma insolação perfeita, onde tem um clima bom para cuidar da cannabis, colocou o tratamento e o cultivo da cannabis em ambiente fechado, com um esquema de segurança muito exigente, com portas, abertura simultânea e coordenadas por biometria, com câmeras sendo filmadas, com plantas sendo filmadas 24 horas por dia, isso tudo numa primeira etapa para produzir um extrato. Essas condições vão impor um preço abusivo. Em busca de resultados mais efetivos, associações de pacientes de todo o Brasil se uniram na campanha Repense. A ideia é informar, dando visibilidade às histórias de quem precisa da medicação para viver. Além disso, foram produzidas cartilhas sobre o tratamento, o impacto na saúde pública e importância da regulamentação. Imprimimos 1000 cartilhas que eu vou te mandar, distribuídas para todos os parlamentares no mesmo dia, que colocam os nossos pontos sobre isso, que questiona toda essa regulamentação feita do jeito que ela está agora. Nesse sentido, a gente acionou o Tribunal Regional Federal, reivindicando através de uma ação ordinária, com um objetivo de ter uma tutela antecipada, ou seja, uma liminar, para a gente continuar atendendo os nossos pacientes sofredores com a dignidade, com respeito e com a necessidade que eles merecem. E um projeto de lei apresentado no Senado propõe que os órgãos de inteligência do governo possam instalar grampos telefônicos e escutas com autorização judicial. De tempos em tempos surgem no Brasil escândalos com escutas telefônicas. Até no mais alto cargo da República. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff tiveram conversas vazadas na Operação Aletheia da Polícia Federal. Houve também casos de operações anuladas no Supremo por causa de grampo ilegal. Foi o que aconteceu em 2008 durante a Operação Satyagraha, comandada pelo então delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, que investigava um esquema de corrupção e sonegação fiscal. Toda ligação passa por uma central onde o sinal é decodificado. Quando a operadora recebe a ordem judicial de grampeamento, passa a gravar as ligações e a repassar os áudios para as autoridades. O pedido tem validade de 15 dias. A Polícia Federal usa o sistema Guardião, da empresa Digitro, para organizar os arquivos. Esse sistema Guardião é como se fosse um grande PBX com HDs que fazem a guarda desses áudios. Esses dados são passados em conjunto para esse sistema Guardião e fica à disposição dos analistas da polícia. No Senado, um projeto de lei quer ampliar o acesso a esse dispositivo. Com autorização judicial, estariam aptos a pedirem escutas e grampos 19 órgãos como a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e alguns setores das Forças Armadas. A proposta foi feita pelo senador paulista Major Olímpio.
Isso nós estamos pensando nesse marco regulatório da informação, que é colocar diretrizes, para colocar parâmetros e a integração entre as agências de informação. Para a instalação de uma monitoração telefônica, por exemplo, está previsto no marco regulatório, obrigatoriamente, a autorização judicial. Então é justamente o contrário, é para evitar a monitoração clandestina, a arapongagem. O projeto atualmente está na Comissão de Relações Exteriores e vai ser relatado pelo senador catarinense Esperidião Amin. De acordo com a lei brasileira, escutas telefônicas são autorizadas pela Justiça apenas em investigações criminais. A partir do momento em que se já desobedece à Constituição Federal, já é um vício de origem e, portanto, isso é absolutamente inconstitucional. Se está querendo criar, é uma super ABIN, não é? Isso é muito perigoso. Lembra a época do CNI. A SNI é exatamente isso. Está tentando criar isto de uma forma tortuosa e absolutamente sem critério de razoabilidade. A Câmara Municipal de São Paulo investiga denúncias de que facções criminosas têm atuado na periferia da cidade, desmatando, loteando e vendendo terrenos. A dinâmica seria parecida com a exploração do solo em Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em abril deste ano, o desabamento de 2 prédios causou pelo menos 24 mortes por lá. No extremo da zona sul da capital paulista, à beira da represa Billings, uma área que oficialmente é de preservação vem sendo destruída. O que restou da Mata Atlântica é derrubado e os lotes são vendidos para a construção de casas. As imagens foram gravadas com telefone celular para a nossa própria segurança. Enquanto passávamos com o carro de reportagem, fomos observados e até filmados por olheiros. Nas redondezas, é comum ver cartazes de venda de terreno afixados em pontos de ônibus e postes. Eu liguei para um desses números, me passando por alguém interessado em comprar um lote. A área é particular. Tá, mas pode construir lá? Então, a região toda é construída no impacto, né? Você não tem uma escritura desmembrada, né, no caso. Tá. Isso é autorização formal da prefeitura. Ah, então se a prefeitura... É particular. Mas se a prefeitura quiser, então ela pode derrubar as casas? Se ela for derrubar, ela tem que derrubar praticamente toda a região, né? Todas as casas são assim. A maioria, 95%. Entendi. Então é meio arriscado, né? Não, não é arriscado, é normal, é comum na região. É uma área clandestina que não pode ter lotes. Então, é um crime social, é um esbulho da boa-fé das pessoas que compram, certo? Essas imagens aéreas foram fornecidas pelo gabinete do vereador. Elas mostram como a devastação de áreas de mananciais avançou nos últimos anos e seguindo o mesmo padrão. Tudo começa com uma pequena estrada de terra aberta na mata, em áreas próximas a locais já habitados. Depois, a floresta é derrubada e as casas são construídas. O vereador pediu a abertura de uma CPI na Câmara Municipal para investigar esses casos. Para ele, é muito provável que haja envolvimento do crime organizado. Não é movimento popular de pobre que está fazendo isso. É uma classe média baixa e até uma classe média média mesmo, porque tem casas de 100, 150 metros quadrados, até maiores, em loteamentos que parece um condomínio fechado, com portão, com cadeado, entendeu? Então é uma coisa muito organizada. Se o poder público não faz nada, a pessoa fica morando ali, vamos dizer assim, ilegalmente. Agora, se o poder público resolver tomar uma atitude, vai ser derrubado aquilo ali. Só que a mata não volta mais, né? O que foi destruído de mata, o que foi assoreado de nascente, isso acabou. Mas até o momento a gente tem visto muito pouca ação do poder público em prevenir e reprimir esse tipo de atitude. Essa promotora de justiça que atua na área ambiental conta que há cerca de 240 inquéritos abertos sobre construções ilegais na capital paulista. Ela também vê indícios da presença de facções criminosas, mas até agora não foi possível obter nenhuma prova concreta. Quem sabe não fala, não denuncia. Então a gente vai conseguir pegar aquele que organizou, aquele que foi lá, aquele que está dando nome, aquele que assinou um contrato de cessão de direitos, por exemplo, ou um contrato de compra e venda, tá certo?
Essa pessoa a gente tem. Às vezes é uma sociedade. Se essas pessoas são testas de ferro de uma organização criminosa, ou se 1 ou 2 sujeitos que fazem esse loteamento também fazem em favor de alguma organização criminosa, isso não chega até nós. Você está derrubando a mata, e aí, ao derrubar a mata, você tem alteração do clima, você tem piora da poluição do ar, você tem piora da temperatura e tem a queda da produção de água que abastece a represa de Guarapiranga. A represa de Guarapiranga serve a 5 milhões de pessoas na Zona Sul. É isso que está ameaçado, é isso que está em jogo. Daqui a pouco, cresce o número de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. Cerca de 60 policiais militares participam de ação de reintegração de posse da Fazenda Paiol Buriti do Bernardo, em Paracatu. E ainda, cobrança de R$1 para o uso do banheiro da rodoviária de Paracatu é um dos assuntos discutidos na reunião dos vereadores dessa semana. Voltamos já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Todos por uma cidade limpa. A Prefeitura está realizando mais uma grande limpeza com capina, poda e varrição da zona urbana e algumas comunidades da zona rural. Além disso, a Prefeitura instalou cerca de 170 novas lixeiras, adquiriu 4 novos caminhões de lixo e ampliou as rotas de recolhimento. Mas é preciso que você também faça a sua parte. Não jogue lixo e entulhos em vias públicas e lotes vagos. Não utilize fogo para eliminar resíduos. Coloque seu lixo para fora somente nos dias e horários corretos. Mantenha seu quintal e a cidade limpos. Proteja sua comunidade da dengue e outras doenças. Todos por uma cidade limpa. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714, Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico, interativo, com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewssaopaulo.com. Você sabe como será o seu futuro? Alguns acham que essa resposta é impossível. Outros preferem assumir o compromisso de criá-la. Quando você se torna protagonista, fica bem mais fácil de enxergar o que está por vir. Agir com transparência, ter responsabilidade, trabalhar duro e se dedicar sempre. São algumas atitudes que moldam as nossas vidas. E as ações, você sabe,
desenham caminhos pelos quais escolhemos chegar aos nossos objetivos. Não busque o caminho mais rápido ou até mesmo aquele que parece mais fácil. Busque aquele que te completa, que te faz ter orgulho. Kinross Paracatu. Construir o amanhã é dedicar-se todos os dias.